de Sofia, romance da filosofia, Ostergarden. Aqui, o canal Prof. Taide, narração Professora Taide. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Capítulo 1: O Jardim do Éden. Afinal de contas, algum dia alguma coisa tinha que ter surgido do nada. Sofia Amundsen voltava da escola para casa. Percorreram a primeira parte do caminho em companhia de Jo-hun, sua colega de classe. Tinha conversado sobre robôs. Jo-hun considerava o cérebro humano um computador complicado. Sofia não estava bem certa se concordava com isto. O ser humano não seria algo mais do que uma máquina? Quando passaram pelo supermercado, cada uma tomou o seu rumo. Sofia morava no final de um bairro extenso, com belas casas, e tinha que andar quase o dobro de Jo-hun para voltar da escola. Sua casa parecia ficar no fim do mundo, pois atrás do quintal não havia outras casas, só a floresta. Dobrou a rua Clovervien. Bem no fim, a rua formava uma curva fechada chamada Curva do Capitão. Só aos sábados e domingos viam-se pessoas por ali. Era um dos dias de maio. Em alguns jardins, densas coroas de narcisos floriam sobre as árvores de frutas. As bétulas pareciam vestidas de finas capas de florências verdes. Não era curioso como nesta época do ano tudo começava a crescer e a medrar? Como se explicava que quilos e quilos da substância verde das plantas pudessem brotar da terra sem vida quando o tempo ficava mais quente e os últimos resquícios de neves desapareciam? Sofia olhou a caixa de correio antes de abrir o portão do jardim. Em geral, havia um monte de folhetos de propagandas e alguns envelopes grandes para sua mãe. Sofia costumava colocar toda a correspondência sobre a mesa da cozinha antes de ir para o seu quarto fazer a sua lição de casa. Para o seu pai vinha às vezes só alguns extratos bancários, o que não era de se estranhar, pois afinal de contas ele não era um pai como os outros. O pai de Sofia era capitão de um petroleiro e passava quase todo o ano viajando. Quando voltava para casa por algumas semanas, ficava andando pela casa de chinelos e dedicava toda a sua atenção a Sofia e a sua mãe. Mas a proximidade desses momentos desaparecia por completo quando ele estava em serviço. Hoje havia na grande caixa de correio apenas uma pequena carta, e era para Sofia. Sofia Amundsen. Estava escrito no pequeno envelope: Clovien 3. Era tudo, não havia remetente. A carta não estava sequer selada. Assim que Sofia entrou e fechou a porta, abriu o envelope. Dentro encontrou apenas uma pequena folha, não maior do que o envelope que a continha. Nela estava escrito: "Quem é você?" Nada mais. A mensagem não tinha qualquer fórmula de saudação, tampouco um remetente. Só essas 3 palavras escritas à mão, seguida de um grande ponto de interrogação. Ela olhou mais uma vez o envelope. Estava certo. A carta era mesmo para ela. Mas quem teria colocado na caixa de correio? Sofia fechou rapidamente a porta da casa, cuja fachada era pintada de vermelho. Como se de costume, o gato xerecã conseguia sair furtivamente do meio dos arbustos
saltar sobre o patamar da escada e enfiar-se dentro de casa, antes que Sofia conseguisse fechar a porta. Miau, miau. Quando a mãe de Sofia ficava irritada por algum motivo, ela às vezes dizia que sua casa parecia uma menagerie, isto é, uma espécie de zoológico particular. De fato, Sofia estava muito satisfeita com a coleção de bichinhos. Primeiro ela ganhou um aquário com peixes ornamentais, a quem deu o nome de Caixinhos Dourados, Chapeuzinho Vermelho e Peter, o Pretinho. Depois vieram os periquitos Tom e Jerry, a tartaruga Corvina e finalmente Xerecã, um gato malhado. Todos os bichos serviam como uma espécie de indenização por sua mãe sair sempre tão tarde do trabalho e por seu pai ficar viajando tanto pelo mundo. Sofia pegou a mochila da escola num canto e colocou a tigela de ração para Xerecã. Depois, segurando a carta misteriosa, largou o corpo sobre um banquinho da cozinha. Quem é você? Se ela soubesse. É claro que ela era Sofia Amundsen. Mas quem era essa pessoa? Isto ela ainda não tinha descoberto direito. E se tivesse outro nome? Anne Nusten, por exemplo? Será que só por isso seria também uma outra pessoa? De repente lembrou-se de que no começo seu pai queria que ela se chamasse Sinove Amundsen. Sofia tentou imaginar-se estendendo a mão e apresentando como Sinove Amundsen. Não dava. Toda vez que pensava nisso, imaginava sempre uma outra pessoa. Então, saltou do banquinho e foi para o banheiro com a carta misteriosa na mão. Parou diante do espelho e olhou-se fixamente nos olhos. Sou Sofia Amundsen, disse. Como resposta, a garota do espelho não teve a menor reação. Não importava o que Sofia fizesse, ela fazia a mesma coisa. Com um movimento rápido, Sofia tentou se antecipar à imagem do espelho, mas ela foi igualmente rápida. Quem é você? Perguntou Sofia. Também dessa vez não recebeu qualquer resposta. Por um breve instante, porém não teve certeza de ter sido ela ou sua imagem no espelho quem tinha feito a pergunta. Com o dedo indicador, Sofia apertou o nariz da figura do espelho e disse: Você sou eu. E como não recebeu qualquer resposta, inverteu a sentença e disse: Eu sou você. Sofia Amundsen nunca estava muito satisfeita com sua aparência. Com frequência, ouvia que tinha olhos amendoados, mas provavelmente lhe dizia isto porque seu nariz era pequeno demais em relação ao tamanho da sua boca. O pior de tudo era mesmo os cabelos lisos, que não tomava forma nenhuma. Às vezes seu pai lhe acariciava os cabelos e a chamava de garota de cabelos de linho, parodiando uma composição de Claude Debussy. Para ele, era fácil dizer isto, afinal, não era ele que estava condenado a carregar a vida inteira cabelos pretos e escorridos de tão lisos. E nos cabelos de Sofia não adiantava passar nada, nem spray, nem gel. Às vezes ela achava sua aparência tão estranha que se perguntava se não teria sido um bebê mal formado.
Sua mãe sempre contara que tivera um parto difícil. Mas será que era mesmo o nascimento que determinava a aparência de uma pessoa? Não era um tanto esquisito ela não saber quem era? E também não era uma injustiça o fato de ela mesma não poder determinar sua aparência? Isso simplesmente lhe tinha sido imposto ao nascer. Seus amigos, estes sim, ela talvez pudesse escolher, mas não tinha tido a chance de escolher-se a si própria. Não tinha sequer decidido ser uma pessoa. O que era uma pessoa? Sofia olhou de novo a moça no espelho. Acho que agora prefiro ir fazer a minha lição de casa, disse, como se tentando se desculpar. No momento seguinte, já estava no corredor. Não, prefiro ir até o jardim, pensou. Miau, miau. Sofia espantou o gato para a escada de fora e fechou a porta. Quando já estava no jardim, caminhando no passeio de saibro, com a carta misteriosa na mão, experimentou subitamente uma sensação estranha. Sentiu-se como uma boneca que ganhara vida por uma varinha de condão. Não era extraordinário estar viva naquele momento e ser personagem de uma aventura maravilhosa como a vida? Xerecan saltou elegantemente sobre o passeio de saibro e desapareceu na groselheira, que se erguia bem ao lado. Era um gato muito vivo, cheio de uma energia vibrante que ia dos bigodes brancos até a ponta da cauda chicoteante. Ele também estava ali no jardim, mas certamente não tinha consciência disso do mesmo modo como Sofia. Depois de pensar um pouco sobre o fato de existir, Sofia não pôde deixar de pensar também que um dia desapareceria. Estou vivendo o mundo agora, pensou, mas um dia terei desaparecido. Será que havia uma vida após a morte? Também sobre essa questão, o gato não fazia a menor ideia. Há pouco tempo, a avó de Sofia tinha morrido. Por mais de meio ano, Sofia sentia todos os dias a falta que sua avó lhe fazia. Não era injusto que um dia a vida tivesse um fim? Cismada, Sofia parou um instante no passeio de saibro. Tentou concentrar todo o seu pensamento no fato de existir, a fim de esquecer que um dia deixaria de existir. Mas não conseguia. No mesmo instante em que se concentrava no fato de existir, pensava também que um dia morreria. E o mesmo ocorria ao contrário. Só quando sentiu intensamente que um dia desapareceria é que pôde entender exatamente o quanto a vida era infinitamente valiosa. E quanto maior e mais clara era a face da moeda, tanto maior e mais clara se tornava a outra. Vida e morte eram os dois lados de uma mesma coisa. Não se pode experimentar a sensação de existir sem se experimentar a certeza que se tem de morrer, pensou. E igualmente, impossível pensar que se tem de morrer sem pensar ao mesmo tempo em como a vida é fantástica. Sofia lembrou-se que sua avó dissera algo semelhante no dia em que soube de sua morte. Só agora entendo o quanto a vida é rica, foram suas palavras. Não era triste que a maioria das pessoas tivesse primeiro que ficar doente para só entender o quanto a vida é bela? Ou então que tivesse de encontrar uma carta misteriosa na caixa de correio?
Talvez fosse melhor verificar se não havia chegado mais alguma coisa. Sofia correu até o portão e examinou o que havia dentro da caixa de correio. E estremeceu da cabeça aos pés ao descobrir outro envelope idêntico ao primeiro. Será que ela verificara direito se a caixa de correio estava realmente vazia na primeira vez que apanhou a correspondência? O outro envelope também trazia o seu nome. Abriu-o e tirou uma pequena folha de papel, igual à primeira, em que estava escrito: De onde vem o mundo? Não faço a menor ideia, pensou Sofia. Mas também ninguém sabe. E apesar disso, Sofia achou a pergunta pertinente. Pela primeira vez em sua vida, ela pensava que era praticamente impossível viver no mundo sem ao menos perguntar de onde ele vinha.